Sejam muito bem-vindos ao PCcast, o podcast que vai tratar de tecnologia aplicada à construção civil nessa primeira temporada. Eu sou o Alberto, sou o host desse podcast e é isso, vamos falar sobre tecnologia. Hoje esse episódio vai ser muito especial. Quem vai estar conosco aqui é o Carlos Cunha, executivo da Intelbras Norte-Nordeste, na área de portaria remota. Daqui a pouco eu falo um pouco mais dele. Vamos agora conhecer um dos nossos patrocinadores. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Sabe aquela tranquilidade de saber que se acontecer algum imprevisto no seu condomínio, você tem uma equipe pronta para resolver com responsabilidade e eficiência? Portaria, piscina, quadra, salão de festas, tudo limpinho e em perfeito funcionamento com tecnologia de ponta e gestão profissional. Há 37 anos, a Netos constrói uma história de credibilidade, transparência e excelência na administração de condomínios em Maceió. Enquanto a gente cuida de tudo isso, você só se preocupa com o que realmente importa: viver bem e receber bem. Se você busca parceria com quem realmente entende do assunto, entre em contato conosco agora mesmo. Agora sim, pessoal, vamos começar o nosso podcast. Como eu falei, estamos aqui com o Carlos Cunha. Carlos, tudo bem? Tudo jóia, Alberto. Boa noite, cara. Um prazer ter você aqui conosco, falando sobre um tema que a gente gosta tanto, né? Que é tecnologia, segurança. E eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público, né? Quem é o Carlos? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Primeiramente, Alberto, eu acho que é um prazer estar participando. E primeiramente desse primeiro podcast destinado a esse setor que a gente gosta pra caramba, né? A gente vive dia a dia sobre isso. E além de estar aqui presente nesse primeiro, estou muito feliz, de verdade. E me apresentando, eu sou Carlos Cunha, sou executivo da Intelbras no segmento de portaria remota, híbrida e autônoma da região Nordeste e Norte do país. Então, que eu possa contribuir aqui nesse podcast com um pouco que eu sei. Lógico, é bem menos que você, mas que eu possa ajudar aqui um pouquinho. Você é muito modesto, cara. O bate-papo aqui hoje vai ser de muita qualidade, né? Certeza disso. É que ninguém perca esse bate-papo aqui, que vai ser muito rico, né? Eu acho assim, Carlos, antes de a gente começar a falar realmente do mercado, de tecnologia, né? Como é que o Carlos começou? Eu acho isso curioso, é interessante a gente conhecer um pouquinho da história por trás das pessoas, né? Como é que o Carlos era? O Carlos era um cara estudioso, era um cara que... Boa. Como é que ele chegou e disse assim... vou me enveredar por essa área aqui do comércio, da tecnologia. Como é que você começou a enveredar nessa parte de tecnologia, segurança? Alberto, Como é que foi esse começo? cara, bem curioso mesmo. Eu vim de um outro segmento, nada a ver com segurança. Eu comecei com alimentação. Eita. Então, trabalhei quase 2 décadas na empresa familiar. Eu fui empreendedor também, tive outros ramos, como empresa de roupa. Sempre gostei da tecnologia, mas como usuário, né? Então, ali eu mexia, gostava já de ver funcional e tal, mas nunca imergi, né? Uma imersão dentro dessa área. Estou nesse segmento de segurança eletrônica, de tecnologia, há 5 anos, né? Iniciei lá atrás, comecei a gostar e a imergir dentro do setor condominial, participando de eventos. Eu tinha alguns colegas que eram síndicos e donos de administradoras, e aí eu comecei a participar da forma comercial. Os caras, eu sempre gostei, né, de venda, sempre estudei sobre isso. E ali recebi algum convite, há 5 anos atrás, de alguns colegas que queriam participar de um evento lá em João Pessoa, na Paraíba. E aí comecei a ajudar a montar o evento, a vender alguns estandes, a criar uma equipe comercial. E eu fui gostando de vendo que
todas aquelas empresas que participavam do evento, elas convergiam para dentro da construção civil, para dentro de um condomínio. E aí eram empresas de piscina, de fachada, empresas de segurança eletrônica, de portaria remota, monitoramento. E eu comecei a me dizer, caramba, cara, que mundo é esse? Que é o condomínio. É exatamente isso. O condomínio é um mundo, né? É um mundo. Você, quando trabalha comercialmente, você vai fazer uma visita comercial para um possível cliente, você tem focos específicos no que você vai trabalhar. Quando você vai atender um condomínio, você vai atender uma construtora, você vê que ele tem as necessidades em todas as áreas. Então, é como se fosse uma mini cidade ou um mini organismo, né, em que ele precisa ser atendido em vários aspectos. Então, é muito interessante comercialmente para um bom comercial, um bom consultor comercial, uma situação como essa, né, onde você tem a capacidade realmente de criar fechar um círculo, né, onde você consegue atender todas as necessidades daquele cliente ali. Então, eu entendo perfeitamente, seduz muito isso. Cara, isso é maravilhoso. Eu comecei numa empresa de segurança eletrônica, né, depois desse evento, e aí fui consultor. Então, comecei vendendo monitoramento, comecei a trabalhar focado em projetos. E meu primeiro contato com esse segmento foi isso. Lá atrás, numa empresa lá de João Pessoa, né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa de Florianópolis, antes da Intelbras, que é uma empresa de software. E foi até onde a gente se conheceu, né? A gente trocou essa ideia. Tive a oportunidade de estar à frente ali de um projeto que eu visitei 18 estados no país, focado principalmente, lógico, em empresas que atuavam com monitoramento, mas empresas que forneciam serviço de controle de acesso. Então, eu tive muito contato, cara, com acho que na minha vida, por mais de 200 empresas focadas em condomínios. Foi aí que você teve contato com a Intelbras, não? Foi aí que eu tive contato com a Intelbras. Em alguns eventos, alguns colegas que trabalhavam na Intelbras. E aí surgiu ali a necessidade. Como é que foi a paquera? A Intelbras te paquerou ou você paquerou a Intelbras? Como é que foi isso? Cara, na verdade, foi hoje. A função que eu tô, onde eu estou, não foi nada programado ou premeditado. Então, eu tive alguns colegas que trabalhavam na Intelbras e eles perguntaram se eu conhecia alguém aqui da região Nordeste para atuar nesse segmento condominial. E aí eu indiquei algumas pessoas. Então, algumas pessoas passaram pelo processo. Isso foi no mês de novembro, né? Quando chegou ali em janeiro, começo de janeiro, aí eu recebi ali um contato. Cara, a gente não conseguiu ninguém, a gente tá vendo, não tem interesse de vir? Aí eu disse, pô, faz sentido. Será que aí, cara, veja aí o teu currículo, manda aí pra gente conversar, trocar uma ideia sem nada forçado, sem nada ali. Aí foi quando eu mandei e o negócio foi rodando, sem pretensão nenhuma. Então, até assim, a contratação, ela durou alguns meses, eu posso dizer, até de fato, né, ter ido. Mas foi de fato, assim, acho que foi aquele convite que foi amadurecendo, a gente foi vendo, cara, que legal que esse mundo é, e a oportunidade de negócio. Era um projeto novo na Intelbras, né? O nosso segmento lá, o de portaria remota, ele é novo, tem 2 anos, apesar que o mercado é bem mais antigo. Isso. Aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre como a Intelbras enxerga para esse mercado. Mas foi isso, e deu certo. Cara, você é um excelente profissional, né? Na parte comercial, então... É como se você caiu como uma luva aí nesse segmento, né? E a forma que você atende também os clientes é um atendimento diferenciado, né? Bacana, obrigado. Você atende e presta consultoria ao mesmo tempo. Então, é muito mais do que uma visita comercial, né? Realmente é uma visita de consultoria. Então, você reconhece, entende como é que está funcionando, você faz sugestões, pontua situações que agregam bastante valor. Então, eu sempre fiquei curioso, né? E eu queria registrar isso de alguma forma. Bacana. Como foi esse teu início, né? Que você começou a tratar com tecnologia, como você entrou na Intelbras. E eu não podia deixar de perguntar também, É pouco tempo, né? Nesse segmento, você está há pouco tempo, acho que 5 anos, né? Você falou? 5 anos. 5 anos. Um bebê. Mas aí, pô, caramba, você já fez em 5 anos, imagina daqui a 10 anos como é que você vai estar, né? Espero. Cara, nesses 5 anos, teve aquele projetinho, teve aquela situação que
que te deixou mais marcado? Diz assim, cara, nesses últimos 5 anos teve um projeto que eu gostei muito de tocar, que foi um desafio, que uma coisa que você possa compartilhar aqui também, diz assim, pô, isso aqui me marcou, eu achei muito legal, que a gente possa falar aqui. Eu posso dizer, Alberto, assim que eu comecei lá atrás, né, lá em João Pessoa, né, como consultor de segurança, eu visitei um condomínio que até hoje isso aí, para mim, ficou marcado ali. Eu acho que ele foi o divisor de águas, né? Foi a ponte que eu passei para um outro. Sempre tem, né? Sempre tem um que marca, né? Porque até então eu observava um condomínio como também um cliente de monitoramento. Então eu enxergava o condomínio como ele não tivesse. Na verdade, eu subestimava o cliente condomínio, né? Então eu visitei lá atrás e aí eu fui visitar o condomínio, um condomínio novo, de frente para a praia, que chamava Pé na Areia, né? De alto padrão. Eu fui observar, o condomínio estava ainda em obras, perto de finalizar. Quando eu comecei a conversar ali, os primeiros passos, conversando com o mestre de obras que estava lá, soube que 70% das pessoas que compraram eram da Europa. Então, aí o cara, caramba, pô, será que a galera não tem grana para investir? O cara ganha em euro, cara. Aí comecei a pensar, não, mas é isso. E lembro, o cara me ligou para fazer esse orçamento numa sexta-feira, 4 horas da tarde, que ele queria a proposta que eu fizesse ali ao vivo, né? Ele me ligou, cara, não, eu só quero a proposta, porque eu já tenho 6 empresas participando aqui do processo. Caramba. Então, a sua é só para complementar. Ele falou dessa forma. Aí eu disse, vou chamar ele aqui de João, né? Aí eu, pô, João. Pode dar o nome do condomínio, cara. Pode dar o nome do condomínio. E aí, não, vou mensurar porque aí eu já é cliente de outros. Ah, então tá legal, E tem alguns colegas que aí eu tomei essa venda. Mas aqui, aí eu fui, pô, João. A gente sai de casa pra ganhar. Né? Sai de casa pra ganhar, né? Todo dia. Exatamente. Comercial, a gente sai de casa pra ganhar. Faca nos dentes. Exatamente. E eu te confesso, cara, eu já tinha acabado de chegar em casa, tinha feito minha agenda externa. E aí João, eu não faço proposta assim, eu preciso visitar o condomínio. Ele disse, cara, mas não precisa. Eu disse, posso ir lá? Aí quando ele passou, era próximo da minha casa. Dava 10 minutos de carro. Aí eu falei, pô, vou visitar. Aí fui, corri. E quando eu fiz a proposta, tal, montei. Eu não tive tempo de montar a apresentação que eu sempre fazia. De uma maneira meio arcaica, mas eu deixava o negócio bem organizado. E aí apresentei para ele. E montei para ele, na verdade, enviei somente a proposta, que é o que ele queria, contra a minha vontade. Mas, pô, isso não vai rodar. Quando eu fiz o orçamento, vou colocar aqui o ticket médio. Lá da região, na época, para você ter uma noção que é coisa absurdamente impensável, que ainda existe, tá? João Pessoa aí melhore o ticket médio de portaria, mas na época era R$3.000. Caramba! E eu fiz uma proposta de 7.000. Qual era eu, como consultor, a probabilidade que eu ia fechar? Eu disse, meu irmão, não vou fechar, vou só entregar. E aí eu fui só entreguei a proposta para ele. Eu mandei pelo WhatsApp. Ele era do Exército, aposentado e era síndico. Então já sabe o cabo que era bruto. E aí quando eu liguei, 10 minutos depois ele me ligou. E aí quando eu atendi, eu vou falar aqui um pi da vida. Pi, que é isso nessa proposta? Você está pensando que a gente é o quê? Aí eu disse, então, eu fiz a proposta com base com o que eu imaginei. E eu tenho certeza, assim, aí ele, cara, mas está muito absurdo, isso aqui está 40% mais caro que a sua concorrência. Aí eu, pô, no papel anotei 40%. Eu disse, mas João, é justamente isso. Eu sei o que eu estou ofertando, a minha concorrência não entrega. E eu estou te ofertando um projeto que não é apenas de segurança. Que é aí onde a gente vai entrar um pouquinho mais para tarde, mas não apenas de segurança. Eu estou te ofertando um projeto que ele vai aumentar o valor agregado do teu imóvel. Aí ele, rapaz, não sei o que, eu disse, posso te apresentar? Aí ele, você tem 10 minutos para me apresentar a proposta entre a reunião de 2 empresas mais tarde. Você pode? Pode, 7 horas. Aí eu fui, montei um croquis, fiz a apresentação, não botei número, não botei nada, só fiz a solução. Porque qual foi a minha ideia, Tadja? Eu, como morador, eu comecei a me colocar como usuário, como morador. E aí eu fiquei pensando, cara, se eu morasse aqui e quisesse ir para a praia com minha família. E aí lá tinha 4 portas que davam acesso até a praia. Inclusive, tinha uma porta de vidro lá na praia, que Entendi. tinha um local para colocar um automatizador, mas não tinha. E eu perguntei ao cara assim, não, isso aí vai ser para o condomínio colocar. Eu fiquei pensando, por que eu não vender uma solução de Exato. automação que onde eu fiquei imaginando, eu, final de semana, minha esposa, minha filha, eu no braço, assim, claro, eu fosse levar até ir para a praia caminhar com um coolerzinho de cerveja, uma criança no braço e eu não precisasse tocar em nada.
E aí eu coloquei automatizadores em todas as portas, faciais em todas as portas, entrada e saída. Exemplo, era uma região que eu conhecia de praia, porque eu morava no bairro vizinho, e eu sei que ali já tinha acontecido assaltos. Então eu fiquei pensando, pô, se eu sair para caminhar de manhã e eu for assaltado, porque eu vou sair sem nada. Exato. E aí eu vou sair sem nada e quero voltar sem nada. Entra só com a face. Né? Entra só com a face. Aí eu fiz esse projeto. Fiz a apresentação em 10 minutos. Eu fiz a apresentação justamente essa encenação. Eu coloquei um bonequinho, foi feito no Paint. Pra você ter noção. Eu fiz um negócio só cair, mas eu fiz pra galera entender. Eu fui fazer... Como eu gosto do comercial, eu pensei, cara, se eu fosse cliente, como eu me viria? É exatamente isso. É você não fazer uma venda de um produto de prateleira. Você tem que entender como é que aquilo funciona e você vai vender as facilidades e as necessidades do cliente. Então, você precisa entender como é que aquele cliente funciona, qual é o porte dele, qual a capacidade dele. Isso que você falou, né? Você se imaginou como é que ele ia descer com a esposa e o filho, com um cooler para ir até a praia, e o que é que você poderia facilitar essa situação para acontecer. Então, quando você apresenta dessa forma, faz uma apresentação comercial dessa forma, você não está vendendo equipamento, você está vendendo a solução. Então, você não sabe quanto essa solução vai custar até quando você termina. Muitas vezes a pessoa me pergunta, Norberto, estou precisando de um sistema assim, quanto é que isso custa mais ou menos? Não sei. Eu tenho que ir lá visitar, entender o que é, como funciona. Né? No final vai aparecer um preço. Isso. Que preço é esse? Não sei ainda. Eu vou entender o que você precisa. Exato. Vou fazer a proposta para você e aí depois eu te apresento realmente o que você está precisando. É isso que você está precisando. E Alberto, o mais interessante aconteceu depois. Eu fiz a apresentação, mostrei, 10 minutinhos eu tive. Não tive tempo de apresentar tudo, mas falei. Na hora de apresentar o preço, eu ainda fiz uma técnica de ratear o preço por apartamento. Perfeito. Que é investimento, não é um investimento para o condomínio, foi por apartamento. Fiz isso, apresentei 10 minutos. Aí eu escutei o pessoal, E se dividir em 3 parcelas ainda fica aí melhor, melhor ainda. Aí dividi em 7. Quando eu coloquei, ficou no negócio. Aí eu só escutei assim dos outros moradores na minha reunião. João, as outras empresas estão ofertando a mesma coisa porque eu gostei disso aí. Aí o pessoal, também gostei e tal, não sei o que. Comecei a falar. Porque era um prédio de investidores. E aí ele falou, pô, se eu locar isso aí eu consigo fazer? Eu disse, consegue e tal. Pô, vai aumentar o ticket médio, posso cobrar mais do cara aí, do inquilino, né, que for passar uma temporada. E aí ele fez, não sei, vou falar com as outras empresas. Resultado, isso foi 7 horas da noite. Quando deu umas 9h30, o João me ligou. Carlos, é o seguinte, a gente vai ter uma nova apresentação terça-feira e a gente solicitou isso das outras empresas entregarem um orçamento completo até a segunda. Você pode fazer? Eu disse, cara, posso. Passei o final de semana montando, maquete, tá um negócio bonitão. Quando foi na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, né, na apresentação, só estavam a minha empresa, que eu participava, com mais 2. Por quê? As outras 4 não conseguiam entregar aquilo que a gente aquela propôs. Solução. E aí eu comecei a imaginar, e aí isso aí eu levei para minha vida, que é, você que é vendedor, eu sei que tudo tem seu nicho e tal, mas quem trabalha nesse mercado é menos cansativo disputar no topo. A concorrência é menor. Quando eu estou entregando uma solução que todo mundo entrega, qual é o meu diferencial? Para você chegar no topo, você tem que se dar o trabalho. Então, realmente... Não é fácil, né? Não, o que você falou realmente é isso. Só que até chegar lá, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Você tem que trabalhar muito mais do que todos os outros. Você tem que estudar mais do que todos os outros. De quebrar a cabeça. Você tem que entender mais que todos os outros. Você precisa entender muito bem o seu e o deles. E o deles. Entender a concorrência é o principal. Você precisa entender o mercado, entender o seu, entender o deles, né? Entender o que está por vir. Você tem que realmente se tornar um especialista. Isso dá trabalho. Então, você precisa se dar o trabalho. Concordo com você. Depois que você chega lá, é diferente. Você não está concorrendo mais com as mesmas pessoas. Então, até a régua melhora, né, Alberto? A régua porque melhora assim, você muito, vai competir com os grandes. Isso. E aí você sabe que o outro também tem capacidade de entregar um projeto melhor do que o seu, ou igual ao seu. Você vai... Perfeito. É uma briga constante, né? É isso, é exatamente isso aí. Isso é legal. Mas esse foi o projeto que te marcou, né? Cara, de lá pra cá eu fiquei pensando, como você falou aí, deu um trabalho. Eu comecei a estudar mais, a entender mais de tecnologia, de gestão, como é que o condomínio pode melhorar. E aí foi, graças a Deus, foi uma escada bem aproveitada. Legal. Vamos entrar agora para o próximo bloco, fazer um pequeno intervalo aqui também para mais um patrocinador nosso, né? Que é importante. Então, um espaço aí para o nosso patrocinador.
Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 distribuição. Carlos, vamos começar agora nosso podcast tratando dos temas relacionados à construção civil, né? Você é um executivo, atendendo uma região gigante, né? Norte e Nordeste, no segmento de portaria remota, em um player que praticamente, eu acho que ele tem a maior demanda do share do mercado é da Intelbras, né? Cara, como é que você está vendo hoje essa demanda de tecnologia e de soluções no mercado da construção civil nessas regiões que você atende hoje? Como é que você faria aí um resumo do mercado de construção civil em relação à tecnologia voltada à área de segurança hoje? Lógico que na versão da Intelbras, né? Roberto, a visão hoje da Intelbras, ela enxerga esse mercado com um carinho enorme, né? Como eu te falei ali, portaria e o segmento condominial, né, abraçando construtoras, ele tem uma pegada, na verdade um nicho que foi criado dentro da Intelbras novo. Então, qual é o nosso objetivo? É entender os desafios desse setor. A gente vive aqui numa região Nordeste, ou Nordeste em si, região de praia, que cresce. A gente tem uma elevação aqui, bairros como Pajuçara, né? Ponta Verde, que tem um dos metros quadrados mais caros do Nordeste. Exato. Né? Então, a gente tem um crescimento gigante. A gente tem observado também a Intelbras que a tecnologia ela pode ajudar desde a obra, né, de um condomínio, de um prédio, até a entrega, independente do perfil, se ele é um perfil de alto padrão, se é um perfil de médio padrão, de baixo padrão. Então, se adaptando à tecnologia, que ela traga conforto para os moradores, ela traga agilidade em processo, maior segurança, que era algo que até tempos atrás a gente não enxergava, tipo, ou o condomínio ele tinha segurança ou ele tinha conforto. Eles não andavam de mão dadas. E hoje é possível ter os dois. Entendeu? A gente tem investido pesadamente em criação de produtos, de inovação, tecnologia, de atendimento. Hoje a gente tem pessoas dedicadas, focadas em construtoras, pessoas dedicadas, que é o nosso time de building da Intelbras, ele é focado em construtora. Era o que eu ia te falar, tem esse segmento agora, existe de building, que está atendendo justamente esse mercado, né? É o mercado de construtora. Eu já venho no mercado de portaria, então eu vou muito focado no pós, né? Apesar que a gente também atua junto com parceiros como a PSEI, que entregam uma solução pronta para o condomínio, dando ainda todo esse apoio. Tem um time montado e especialista nesse segmento. Legal, top. É bem isso mesmo. A PSEI, ela nasceu com essa visão de mercado, né? Quando eu identifiquei isso aí, que existia essa lacuna aí, em que o construtor ele começava realmente a se preocupar e a ter um foco nesse segmento de tecnologia, já estava no final da obra, né? Então, quem atendia esse cliente, né? Essas construtoras, já era aquele revendedor de ponta, né? Aquele que já está no final já da operação, né? Só que você imagina o empreendimento já todo pronto, toda a infraestrutura, você precisava fazer alguma coisa, né? Os materiais têm valores agregados muito altos, você precisa quebrar alguma coisa para fazer, ou deixar alguma coisa aparente no empreendimento de alto padrão. Então, a PSEI ela nasceu nesse foco, né? De prestar esse suporte, esse apoio às construtoras para agregar valor aos seus empreendimentos. Mas é exatamente isso aí, né? Então, você tem um empreendimento que ele tem toda a parte estrutural dele, né? de hidráulica, de elétrica, e ele também já vem com a questão de tecnologia toda pronta. Então, é um empreendimento que ele está apto e pronto para receber o que tem de mais novo e o que vem pela frente, né? Bacana. Essa é o mote da PSEI, né? Não é um mercado fácil, né? Não. Você cria aí um departamento de building, você cria um departamento de portaria remota.
Quando você cria um nicho novo de mercado, você precisa mostrar ao teu cliente que ele precisa daquele nicho. Ele não existia antes, né? Quais são as principais barreiras que você sentiu e sente? São 2 anos, é muito pouco tempo, a região é muito grande, né? Sei que você gosta de correr, gosta de andar de bike, mas voa bastante, né? Mas a região ela é muito grande. Gigante. Né? Quais são as principais dificuldades e barreiras que você vê hoje, Carlos, para que esse mercado da construção civil abra as portas para se atualizar tecnologicamente? Alberto, Maceió, até te acompanhando, vendo os projetos que vocês vêm entregando aqui, a gente vem observando isso e a gente enxerga que aqui começou a mudar essa percepção. Mas a gente tem muitos estados ainda, cidades que as construtoras elas não enxergam com esse potencial. O que eu posso dizer? Qual seria a maior barreira? As construtoras elas enxergam o investimento em tecnologia desde da obra, entregar um condomínio funcional, automatizado, como um custo. E aí elas acham que aquilo ali é melhor deixar para os moradores depois que entregar o condomínio. Eu, quando era consultor, escutava muito isso. Não, eu não vou mexer nisso aqui não. Coloca só 2 câmeras, 3 câmeras, porque depois o pessoal vai se virar e colocar. E eu ficava pensando, mas por que não entregar desde cedo? Por que não agregar valor? Por que não entregar um condomínio tecnológico? Por que não agregar valor desde a obra, desde a fundação, gerenciando dentro da obra, você evitar ter custos, não só na segurança, mas de gestão mesmo. E por que não entregar isso já para o condomínio pronto? E tu cobrar por isso? A gente fez um estudo, Alberto, que um condomínio hoje, até falar um pouquinho melhor, mas assim, só para passar que ele consegue valorizar, em média, quando ele é um condomínio inteligente, até 7% o valor do imóvel. Então, a gente fez estudo com algumas construtoras que investiram nisso. Imagina você vender hoje um apartamento de, vamos colocar aqui 100 mil, que não existe, mas assim, vamos colocar de 100 mil. Se a gente tivesse 7%... Não existe mesmo. Em Maceió, então, não existe. Vamos colocar aqui de 1 milhão. Se eu investir 7%, eu estou falando de 70 mil. Investir não, desculpa. Valorização, perfeito. 70 mil. Mas vamos colocar... Por unidade. Por unidade. Mas vamos colocar aqui que eu investi um prédio de 20 apartamentos, né? E aí cada apartamento... Eu vou investir aqui no projeto para dentro desse condomínio de 500 mil. Né? Eu estou dizendo aqui que eu investi, eu ainda estou falando até alto, né? Dependendo do apartamento, mas colocar um apartamento de um ticket médio não tão elevado, estou falando aí de 1 milhão, que hoje facilmente, não coloco nem nas áreas nobres daqui, que isso aí já não existe mais. Não. Mas assim, o valor que o cara consegue ter de retorno, entendeu? E entregar um condomínio funcional, onde valoriza, que hoje, Alberto, pegando a visão de vendedor, pegando a visão de cliente, eu fui comprar um apartamento recentemente, apesar que eu estou no segmento, mas a minha mulher, que não tem nada a ver do segmento, a gente observava, cara, o quanto de seguro esse condomínio é, o quanto de tecnologia esse condomínio tem. Pô, a gente visitou condomínios que eram bem arcaicos, apartamentos de alto padrão, mas, pô, não tem uma câmera, não tem nada de tecnologia embarcado. Tudo é o ponto certo e a hora certa de fazer de tomar ação. Se o construtor ele decide trabalhar, olha lá, vou falar da PCI porque não tem como, né? Se um construtor ele procura a PCI enquanto ele está nos projetos iniciais do empreendimento, que ele só vai lançar, só vai entregar esse empreendimento aqui a 3, 4 anos, se ele procura a PCI nesse momento, ele já recebe o empreendimento com toda a tecnologia que ele poderá ter, toda em projeto. E usar isso comercialmente, né? Não, então, esse custo, ele já vai estar dentro da obra, ou então no valor da unidade, isso já vai estar incluso, porque ele tem um valor, ele recebe um valor de referência de toda a tecnologia que vai ser embarcada lá e toda a implantação. Ele já utiliza isso comercialmente, então ele tem como colocar isso comercialmente em todo o material do condomínio, ele consegue apresentar isso. Quando esse condomínio estiver pronto e ele estiver para ser entregue, né? Todo cliente que for visitar o empreendimento para fazer a aquisição, naturalmente ele vai fazer comparativos. Então, imagina o seguinte, que o meu perfil de empreendimento hoje, vou dar um exemplo, estou eu, minha esposa e 2 filhos, vamos procurar agora um apartamento de 3 quartos de 85 metros quadrados. Então, eu vou olhar 8 opções. Você imagina que se dessas 8 opções, uma
tiver um sistema de CFTV com inteligência artificial integrado com um sistema de comunicação de interfonia por voz sobre IP, com um sistema de cancelas especiais, com muita tecnologia embarcada, né? Aquilo ali dá uma segurança e passa a ser até um ponto decisor a favor daquele empreendimento em relação ao outro empreendimento. Né? Sem dúvida. Então, isso que você falou realmente procede muito. Mas tudo é o ponto certo. Né? Uhum. Se o construtor ele decide ter essa ação, depois que o condomínio quando o condomínio está perto de ser entregue, ele realmente ele vai ter que cortar na carne, né? Porque vai dar uma dor de cabeça. Ele não considerou esse investimento exato. Na concepção de valor das unidades, né? E boa parte da infraestrutura que já estava feita, ele vai ter que quebrar alguma coisa para fazer infraestruturas que ele não considerou, né? Então, tudo é o ponto certo dele tomar essa decisão de dizer, vou preparar o meu empreendimento para a tecnologia também, né? Então, a gente tem observado muito isso, importante. Alberto, que as construtoras, aquelas que estão se modernizando, por mais, a gente visitei construtoras recentes que entregam projetos compactos para condomínios menores, de 8 unidades. Entendeu? Condomínios de ticket médio, do valor não do condomínio em si, da prestação, mas do valor do imóvel em si, não tão altos, mas já todo pré-montado, todo automatizado, o básico mesmo, entendeu? Desde uma solução de câmeras padrão, tá? Sem precisar com inteligência para não elevar o custo, mas com automação de portões, sensores, tanto de alarmes, com cerca, algum tipo de reconhecimento facial para as entradas, saídas, portas automatizadas. E gente que visita e o pessoal fala que isso é, de fato, um fator decisivo. Como é, Carlos, hoje que a Intelbras ela está trabalhando nesse setor de building que você falou? Sei que não é a tua área, é portaria remota, né? Converge muito. Mas... É meio que já um pós-venda, né? Mas você está lá integrado com todo mundo, né? A própria Intelbras, ela atende as construtoras, ela capacita integradores, ela cria verticais para poder fazer um trabalho mais específico, porque de repente o mercado não tem o profissional capacitado. Como é que funciona isso hoje na prática, Carlos? Então, Alberto, hoje como é que ele funciona? A Intelbras, ela atua diretamente junto com os integradores. Então, no caso, a PSEI, ela é um integrador, né? A Intelbras, um parceiro, que a gente abre tudo o leque, o corpo administrativo, seja comercial, analista de produtos, todo o apoio, né? Todo de suporte. Aplicação, para que um projeto desse, ele saia. Hoje a gente tem produtos, para você ter uma noção, um ponto... Ano passado a gente lançou um produto a cada dia. Para você ter noção, que como a tecnologia vem mudando, novidades para o segmento, e o setor condominial é o que mais trouxe inovação. Então, quando a gente pensa assim, que para os integradores, ele tem todo esse projeto de acompanhamento, com estruturação de projetos, indicação de empresas para execução, parceiros credenciados. E isso traz uma credibilidade para o parceiro, porque ele consegue entregar, a empresa que vai contratar, a construtora, ela sabe que o cara é credenciado, sabe que o cara é um parceiro de uma grande marca. Perfeito. Então, isso traz uma visibilidade, porque eu tenho a segurança, eu como construtor, que eu vou contratar uma empresa da qual eu vou pedir um projeto, vai ter um projeto ali que eu sei que eu não vou ter novidades, né? Eu não vou ter que orçar, tanto que é o problema de muita obra, né? O cara orça um ponto e não tem a execução de acordo com o que deveria ser. Respaldo do fabricante, né? Respaldo do fabricante. A gente consegue ter selos e tudo, tá? Existe isso, inclusive a PSEI perfeito, credenciada para isso. Perfeito. Como é que você enxerga esse mercado num futuro próximo? Né? Você já falou que deixou claro já que a Intelbras tem segmentos voltados para essa área, então é porque está no radar, né? Mas a tua opinião, né? A opinião do Carlos Cunha. O que é que você entende desse mercado agora da construção civil, né? Eu sei que você está na portaria remota, mas tem a ver, né? Muito. O que é que você reconhece ou você entende que você possa passar para a gente aqui e dizer, olha, no meu ponto de vista, na minha visão,
nas reuniões que eu participo, dos mercados que eu visito, eu vejo que no médio prazo a construção civil ela vai... Alberto, eu acredito fielmente que nos próximos 5 anos aí, a gente vai ter, pelo menos, cada condomínio com alguma solução tecnológica. Seja com IA, seja que facilite o dia a dia do morador. A Intelbras, falar aí como um fabricante... Também a Intelbras tem todas as tecnologias, né? Cara, hoje a gente tem uma solução 360 para um condomínio. Difícil você não ter alguma coisa da Intelbras no condomínio. Né? A gente tem muita coisa que envolve desde de segurança, como é que a gente diz, de gestão e facilidade para o dia a dia. Então, aquilo que vai trazer conforto para o morador, como também vai trazer inovação para o condomínio. Então, a gente vem enxergando esse mercado da construção civil com um carinho, como até repetir aqui, como uma forma de ajudar os integradores, a ajudar o mercado a evoluir com os projetos. O uso de inteligência artificial vem sendo algo muito fundado. A gente vem estudando bastante sobre isso, inclusive lançando os novos produtos. Lançamos agora, no final do ano, alguns itens como inteligência artificial embarcada em câmeras. Estamos com alguns itens, participou de reunião semana passada. A PC já usa há 2 anos. Exato. Aqui. A gente vem lançando um produto pensado nesse segmento. Para construtor, entendeu? Para construtora. Perfeito, perfeito. Vamos encerrar esse bloco aqui agora e vou chamar mais um patrocinador, né? Então, vou convidar aí o patrocinador para se apresentar. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Voltando, Carlos, vamos lá. O PCcast, ele vai trazer na prática sempre uma tecnologia que a gente vem... ou tem aplicado em projetos recentemente ou há algum tempo, legal, mas que a gente entende que ela fez uma diferença no mercado. Ela gerou um burburinho, ela chamou atenção, né? Eu não podia deixar de trazer uma solução que não da Intelbras, né? Então eu trouxe um equipamento aqui, vou falar um pouco dele, coisa bem rápida, tá? É o nosso TVIP 3000 Wi-Fi. Né? Perfeito, solução. Cara, ele não é um produto novo, né? Ele não é um produto tão novo, ele não é lançamento, sim. Né? Mas ele é um produto que ele quebra paradigmas, né? Então, esse é um produto que ele agrega um diferencial muito grande no empreendimento. Quando você imagina que você vai substituir um interfone tipo gôndola, que é aquele interfone que todos nós temos na nossa cozinha. É aquele telefonezinho branco com fio, que vez ou outra a gente passa com o ombro e derruba ele no chão, dá aquela pancada, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? E você passa a não ter um equipamento daquele e ter um equipamento desse. Você tem um dispositivo que ele é multimídia, você tem toda a comunicação de voz com a tua portaria, seja porteiro, seja portaria remota. Você tem integração com o sistema de CFTV do empreendimento. Então, ele gera um diferencial muito grande. E olha que não é um equipamento, não é lançamento. Não, tá? Não é lançamento. Não. A PC, ela já aplica esse tipo de solução no mercado alagoano há mais de 3 anos. Olha só. Olha que interessante. E antes disso, isso é mais interessante ainda, Carlos. Antes disso, quando essa tela ainda não havia sido lançada, nós já trabalhávamos com os gôndolas IP. Uhum. O que é que isso quer dizer? Os empreendimentos que a PCI desenvolve os projetos e que essa tela ela não existia, ela pode ser, sim, implantada nos projetos onde houveram projetos PCI, simplesmente tirando aquele gôndola e colocando essa tela. Sim. Olha que interessante. Ainda consegue trazer uma Quando inovação. você tem um projeto que ele é bem pensado, ele é bem elaborado, ele te permite evoluir com a tecnologia sem precisar fazer grandes investimentos. Então, temos hoje no mercado empreendimentos de construtoras renomadas,
que tem o seu gôndolazinho branco lá, mas é um gôndola diferente, é um gôndola IP, com alimentação PoE. Né? Isso outra qualidade, né? Isso quer dizer o quê? Ele quer dizer que pelo fiozinho, aquele fiozinho de computador, aquele cabinho azul, né? Que a gente coloca aqui, nessa portinha, ele já faz a comunicação e já faz a alimentação também num fio só. Né? Isso quer dizer que aqueles condomínios, você consegue tirar só o gôndola, pegar o cabo, plugar aqui e fazer a utilização do dispositivo. Então, eu queria apresentar, né? Deixar apresentar aqui o T-VIP 3000. Esse aqui é o Wi-Fi, é o modelo mais novo, né? E ele é um equipamento bem interessante. Bem versátil, né? Bem versátil. Então, quando você recebe uma chamada da portaria ou da portaria remota, aqui já aparece a imagem de quem está na clausura aguardando para entrar. Então, você fala com a portaria ou com o porteiro, vendo quem está ali esperando. Então, não é só a questão da pessoa lhe passar o nome. Você vê se a pessoa que está lá é ela mesma ou não. Se não quiser atender, você nem atende. Se ela está sozinha, e se ela está sozinha ou não. Isso. Né? E aí você faz a liberação ou não com o seu porteiro ou com a portaria remota. Além disso, você pode ir passando e vendo as outras câmeras do condomínio. Você vê o seu filho no parquinho. Câmera em casa, se você quiser anexar câmera também. Em casa, sensores de fumaça, sensores de ele gás. Funciona um condomínio horizontal. Perfeito. Né? Eu posso ter câmera na piscina, se eu tiver minha casa aqui, já acessar diretamente E ele funciona como uma central de alarme também. Exato. Esse equipamento ele é muito versátil. Né? É como quando a gente usa vamos lá, uma planilha de Excel, ela faz 2 milhões de funções. A gente não dá para usar tudo porque tem muita coisa. Então, esse é um equipamento muito versátil. Ele tem muitas funções aqui que de repente a gente nem usa todas, porque as básicas dele já atendem muitas necessidades. Né? Então, o básico desse equipamento aqui é o de você atender a chamada com a imagem da tela e de ver algumas câmeras do condomínio. Só que esse equipamento ele vai bem além. Eu consigo colocar, além de eu ter a visão das câmeras do condomínio, eu posso colocar câmeras adicionais no meu apartamento e visualizar aqui. Eu consigo colocar sensores no meu apartamento e colocar aqui e fazer com que ela trabalhe como uma central de alarme também. Né? Então é um equipamento bem interessante, bem prático, bem funcional. Boa parte dos projetos que a gente trabalha aqui em Alagoas, eles já contam com essa tela aqui nos apartamentos e ela agrega muito valor. E Alberto, pegando um gancho, esse é um item que as construtoras usam bastante e as empresas de portaria remota vêm agregando seus serviços. Porque é uma possibilidade, eu consigo até mesmo no condomínio que já existe uma solução analógica, lá antigona, eu consigo fazer com que aquele condomínio mude para IP somente quem quiser colocar. Exemplo, hoje eu tenho a possibilidade de utilizar alguns atas que a gente também tem na Intelbras e eu fazer essa migração, conversão. E mesmo assim, eu ainda tenho o sistema híbrido dentro de um condomínio. Então, você pode pegar um ATA, integrar na central analógica do próprio condomínio e já fazer a integração toda. E dá eu posso fazer ter também ali um produto novo, uma solução nova para um condomínio antigo. Olha, esse é o grande diferencial, né? Não é o produto pelo produto, né? Você entende o teu condomínio que tem e você vê o que é que você consegue fazer com as ferramentas que você tem à mão, né? Então você consegue criar uma série de facilidades diferentes com o que você tem à mão, né? E aquele interfone morto, perdido, que era só para o cara ouvir quem aperta, ele começa a ter outras funcionalidades, outras serventias. Importantíssimas, né? Baita produto. Você pode colocar uma extensão dessa aqui do lado da cama do casal. Boa, perfeito. E aí você já pode um corredor, numa casa, receber a chamada de lá, ver as imagens. Então, eu tô na piscina até na sua residência, tiver um condomínio ali, alguém chegou em casa, posso atender isso numa área de lazer. Então, visualizar. E o que a gente conversou há pouco tempo, Carlos, você vai visitar um apartamento para fazer uma compra de um apartamento. Imagina. E aí você vai visitar um apartamento e tem um gôndola na parede. Você vai visitar um outro e tem uma tela multimídia na cozinha e outra do lado da cama. Isso aqui interfere na decisão. Ele tem um peso na decisão do comprador, né? Ele vai ficar mais inclinado por um ou por outro por vários fatores. Esse aqui é um dos pontos que chama atenção. Exato. Um pequeno detalhe que pode fazer a diferença. Para quem gosta de tecnologia ou para quem se encanta, né, e vê uma novidade, o cara vai entrar no condomínio, no apartamento, poxa, que legal. Se isso aqui tem aqui, imagine, se eles têm o detalhe, o mínimo ali de colocar algo diferenciado aqui dentro, pô, um condomínio desse, certeza que tem solução legal. O primeiro condomínio aqui em que nós usamos essa tela aí já tem
Tem acho que uns 4 anos, cara. Nossa. Foi o primeiro 3 ou 4 anos, se não me falha a memória, tá? E foi realmente como diferencial. Essa construtora que usou essa tela, de lá para cá, ela usa como padrão em todos os empreendimentos. Em todos os empreendimentos. Nenhum empreendimento ela deixa de usar essa tela. Nos empreendimentos que tem o perfil residencial. Sim, sim. Então, todos que têm perfil residencial usam esse dispositivo. Ele já não cogita fazer um empreendimento residencial e não usar essa solução. Que legal. Interessantíssimo, né? Carlos, eu vou agora para um outro bloco. Esse bloco agora é o bloco do bate-bola jogo rápido, né? Então, eu fiz algumas perguntas aqui, em que a gente pode tratar elas de forma... Não precisa responder com uma pergunta ou com sim... Não precisa responder com sim ou não, né? Mas é um bate-papo mais rápido, né? De assuntos interessantes. Qual a solução da Intelbras hoje que você percebe que tem um amplo espaço de crescimento, que você poderia dizer, cara, tem muita coisa, mas tem esse equipamento, tem essa solução que eu acho que ela tem um mar azul aí para ela ser abordada e ser trabalhada aí no mercado? Poderia citar algumas, né? Como facial. Vamos de uma. Mas uma... Na opinião do Carlos. Gerenciamento de vagas. O gerenciamento de vagas, principalmente eu acho que com o tempo, vem surgindo muitos condomínios que têm vagas rotativas. Então, às vezes, eu morei mesmo em um condomínio em Recife, onde não tinha vaga fixa, né? No prédio que eu morava. E eram rotativas, só que era delimitado. Hoje, existe solução, junto com hardware, com câmeras, e junto com software, que aí é o nosso software Defense, a gente consegue gerenciar vagas dentro de condomínios. Carlos, mas como é que eu gerencio? O que é o gerenciamento de vaga? O que isso funciona na prática? Vamos supor que o Alberto, você mora no condomínio e você tenha 2 vagas direitos suas, mas não tem lá vaga destino, não tem aquele blocozinho com o seu número. Isso hoje tem muito condomínio que é assim. Mas vamos supor que tem cadastrado na sua casa o Alberto, sua esposa, a sua tia, o seu irmão, sua prima, e eles têm acesso ali ao teu condomínio. Eu tenho um registro de entrada e saída, seja por controle, seja por tag, ou seja por LPR, que aí são 3 maneiras de entrar. E aí eu consigo gerenciar que, à medida que 2 pessoas entraram que estejam cadastradas no meu condomínio, a terceira ela é proibida, o portão não abre. Perfeito. E aí, mesmo que seja por controle, ele não vai abrir. Perfeito. E aí eu consigo delimitar que eu só tenho direito a 2 vagas de verdade. E de forma automática, quando um daqueles 2 que estão dentro saírem, aquele outro já pode entrar. Aí eu consigo entrar. Porque o que acontece? 2 vagas simultâneas. Às vezes você tem um apartamento, mas tu vai fazer ali um churrasquinho no final de semana. Não, eu vou abrir para vocês. E aí tu, como não tem vaga, eu não consigo definir quem é. E acabam entrando 3, 4, 5, 6 pessoas que são... Quando é da minha família, tudo bem. Mas são pessoas que eu não conheço. Perfeito. Quem são essas pessoas que estão dentro do condomínio? Não, mas regra é Bate regra. no carro. Mas regra é regra. Se na convenção está dizendo que só podem entrar 2 veículos, só podem entrar 2 veículos. E você tira essa condição do porteiro, porteiro apertar o botão. É muito fácil apertar o botão e abrir a porta. Né? Quando você automatiza isso aí, é o sistema que vai dizer, só vão entrar 2 carros simultâneos. Tem 2 já aí Você dentro. pode ter 10 carros cadastrados na sua unidade. Exato. Mas só vão entrar 2 por vez. Perfeito. E aí tem uma outra ponto. Hoje, além do gerenciamento ou delimitação, né? Limitar a entrada, eu consigo fazer aí identificação de vagas. Vou pegar aqui um exemplo, você falou ali de alguns segmentos da construção civil, mas vamos lá, construção de prédios corporativos. Aqui mesmo, vamos supor, no prédio ou no shopping. Eu consigo, através desde a entrada, aí eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Mas desde a cancela lá de entrada, eu consigo fazer essa automação pela uma LPR, sem a pessoa tocar em papel nenhum. Evita aquele, até pelo ecologicamente correto. Então, a pessoa entra, vou colocar um exemplo de um projeto de um shopping, mas isso aqui pode ser aplicado em condomínio, a gente está fazendo esse projeto em Manaus, tá? Até de um grande integrador, parceiro nosso. E aí, vou pegar o exemplo dos 2, mas no shopping. Quantas vezes você vai no shopping, aqui no Marcel Shopping, né? Eu acho que tem também. Marcel Shopping, mas shopping. Você vai no shopping, aí como é que funciona a forma analógica? Você tira o papelzinho, na hora de você sair, você paga o papelzinho, bota lá no QR Code e libera. De uma forma mais tecnológica, eu entro com LPR, né? E aí, quando eu chego lá dentro, eu vou no totem desculpa, eu tiro o papel na entrada, mas na saída eu já pago
e a própria leitura da câmera da LPR faz a leitura na hora da saída e eu não preciso depositar o papel. Já existe isso aí também. E aí uma terceira unidade. No Parque Shopping aqui, se você tiver um pré-cadastro já realizado do teu veículo, né? Já com liberação de pagamento e tudo, então vai ter aqui no Parque Shopping uma cancela em que você vai poder entrar e sair por leitura de placa ou por tag veicular, estão decidindo ainda, né? Se vai ser por leitura de placa ou pelo aquele sem parar, né? Em que você já vai poder entrar e sair e já vai ser descontado automaticamente do cartão. Você não vai precisar se pegar em papel nem fazer nada. A gente fez um projeto em Fortaleza que foi o seguinte. A pessoa entra sem papel, faz a leitura e lá dentro do shopping tem alguns totens espalhados. E aí como é que funciona? Eu vou no totem, coloco a minha placa e faço o pagamento do meu ticket online. Ou eu tenho um aplicativo do shopping. E aí, o cara ter o aplicativo do shopping, promoção, essas coisas. Perfeito, é justamente isso. Ele faz isso e eu pago pelo aplicativo. E aí, onde vem a cereja do bolo? Eu consigo criar no próprio totem, quando eu coloco minha placa e pago, ele me dá a localização real de onde meu carro está. Legal. Com a foto do meu carro, o andar e o número da vaga. Legal. O que acontece? Quem nunca se perdeu em shopping? Nesse shopping que a gente fez o projeto lá, que é no Rio Mar, cara, são 5 andares. Todos os andares são iguais. E às vezes eu deixo meu carro, cara, uma vez eu me perdi lá dentro, que eu olhei pro meu carro, tá lá no carro azul. Quando eu saí, cadê o carro azul? E aí eu disse, pô, perdi. Então, assim, hoje isso facilita, ele te dá a localização. E isso a gente tá fazendo num evento lá no condomínio, em Manaus. Qual é a ideia disso? Aí eu vou trazer agora para o ambiente residencial. Um condomínio de horizontal, de grande, de porte, de luxo. Ele é uma única entrada, mas ele tem 3 estacionamentos rotativos. E aí o porteiro, tem a figura do porteiro lá que faz acesso. Então eu vou visitar o apartamento, a casa do Alberto. E aí o porteiro faz, olha, você estaciona aqui no primeiro estacionamento. Só que aí o cara não vai estacionando no segundo. Só que quando chega no segundo, tá lotado. Aí o que ele faz? Para na rua. E aí começou a infestar o condomínio de mal estacionados. Entendi. Qual foi a solução? A gente conseguiu limitar se aquele estacionamento 1, 2 ou 3 tem vaga e se de fato aquela placa, aquele cara que eu mandei, ele foi para onde eu indiquei. Entendi. Se ele não foi, gera um evento de alerta no meu sistema e aí o operador, o Honda ele pode ir lá. Cara, você está estacionando errado, você estacionar no primeiro. Perfeito. Então, assim, até mesmo se tem uma vaga lá de um estacionamento, de um morador, então a gente consegue gerenciar, tanto da delimitação quanto do gerenciamento. Perfeito, perfeito. Essa solução realmente ela é bem interessante. É uma solução que agrega muito valor, a parte funcional realmente, né? Que tecnologia hoje que você trabalha, você acha que numa apresentação para um grupo de construtores, você acha, cara, eu acho que essa tecnologia aqui ela iria chamar a atenção. Eu sei que são muitas, né? Mas uma que iria chamar a atenção desse grupo de construtores, né? Hoje, Jogo rápido. O jogo uso com tecnologia IP, né? Reconhecimento facial, é algo que a gente vem entregando os produtos em condomínios. Chama bastante a atenção do construtor, o facial. Tudo automatizado, quando eu Perfeito. consigo, através de facial, abrir cancela, abrir portão de veículo, de pedestre. Perfeito. Uma porta onde você usa um reconhecimento facial e ela abre automaticamente, isso enche... Perfeito. E agrega muito valor ao empreendimento. Agrega valor e segurança. Isso. Valor e segurança. Fechou. Perfeito. Top. Uma tecnologia que está subestimada, que você vê que ela não tá sendo tão buscada, mas que tem um potencial enorme. Qual seria, Carlos? Falar uma de pedestre e uma veicular. Na de pedestre, ainda não todos os condomínios usam faciais. Ainda existe uma resistência de uma boa parcela de clientela. E de construtores. Para pedestre. Para pedestre. Perfeito. E para veicular, uma LPR. Tem construtores que não acreditam, ou empresas, ou clientes que não acreditam ainda na solução. Eu posso falar um pouquinho da LPR, coisa Pode. rápida. Eu tenho algumas restrições em relação à LPR. Ela é muito prática, é muito rápida. Mas na questão segurança, eu gosto eu trabalho na hierarquia do seguinte, né? No primeiro ponto eu uso tag veicular, no segundo facial e no terceiro LPR.
Eu acho muito prático a LPR para gestão de estacionamentos que já não estão dentro da unidade, estacionamentos externos. Certo, eu acho, legal. eu gosto muito. Em situações onde o estacionamento está dentro do empreendimento já, eu gosto da LPR se eu tiver um segundo controle de acesso lá dentro. Sim, Então, sim. então se eu tiver um segundo controle de acesso interno Ela é um irmão, né? para o acesso à torre, eu fico confortável com a LPR. Se eu não tenho, eu já tenho essa... Isso é uma coisa minha, né? É uma coisa minha na questão segurança. Mas realmente é muito prático e muito funcional. E tem um campo gigante de utilização para ela, né? Absurdo. Muito. Ela pode trabalhar em conjunto com outras soluções. Perfeito. Ela é bem legal para isso. Ela pode ser double check. Você pode sim. ter um acesso a um Perfeito. condomínio onde você vai ter a leitura da placa e o reconhecimento facial da pessoa, né? Para que a porta possa se abrir. Então, você aumenta bastante a questão de segurança do empreendimento. Então, não é só o rosto, é o veículo e a pessoa que está... E outra, além da LPR, só para fazer um outro adendo aqui, existe hoje câmeras que fazem a busca forense de veículos. Então, eu consigo identificar o veículo que passou, o horário, por cor, por placa. Modelo, por cor, modelo, tamanho, né? tudo Se é um isso. SUV, um SUV, se Isso. é um Eu sedã. posso buscar ali e saber todos aqueles veículos parecidos com aquele que eu estou querendo identificar. Perfeito. Em uma obra hoje, você identifica alguma tecnologia que tem uma certa resistência de implantação num ambiente de obra, num ambiente que você vê que o pessoal olha meio atravessado ainda, tem uma resistência de implantação e que poderia ser melhor trabalhada? Para uma obra, fala assim, para gestão? Na Isso. obra em si? Não, funcional? é para o ambiente de obra ainda, né? Então, a gente não está falando do empreendimento entregue, né? A obra está acontecendo ali. A gente hoje tem solução que ela consegue identificar o uso de EPI dentro de uma obra. Então, eu consigo saber se o meu funcionário está usando capacete, óculos, se ele está usando avental, ou que tem aquelas plaquinhas que eu coloco tipo avental, mas aquele sinalizador. Algumas Perfeito. obras têm de umas cores, verde, outras vermelhas, se o cara é visitante. Então, eu consigo ter hoje através do sistema, através do Defensa, que é uma solução, através de algumas câmeras que tem essa solução de inteligência artificial. Então, traz uma segurança para a gestão da obra. É importante a evolução do sistema de vídeo monitoramento, como os dispositivos estão integrando outras funções, né? Há pouco tempo atrás, a gente tinha um facial, tinha uma câmera e tinha um porteiro eletrônico. Hoje o facial ele já disponibiliza a câmera diretamente para o sistema de CFTV, ele já é o controle de acesso facial e ele já faz a comunicação IP no mesmo dispositivo. E outra, ele pode ser um controle de ponto. Perfeito. O próprio facial, o teu funcionário que chegar ali, ele vai botar a cara, né, ali. Isso. E já vai registrar o ponto dele. Perfeito. As câmeras também, elas estão nessa linha, então a câmera antes era só uma câmera, agora ela é uma ferramenta ativa de segurança com a IA embarcada, então ela sabe se alguma coisa foi removida, se uma pessoa passou numa linha, se houve uma invasão, Exato. se alguém pode estar ali, porque antigamente isso existia, cruzamento de linha, né? O interessante é que o pessoal precisa entender é que antigamente o que cruzava a linha para gerar um alarme eram pixels, então pixels que isso. mudavam, né? Então o que é que mudava o pixel de uma imagem? Uma luz, um vento, uma planta, qualquer movimentação era por movimento de pixel. Mudança de cores e movimentações que aconteciam ali. Hoje é diferente. Hoje a imagem ela é analisada por uma IA, então ela identifica que é uma pessoa, não é uma movimentação qualquer, é uma pessoa, e que aquela pessoa cruzou a linha. Então, a evolução dos equipamentos, dos dispositivos, de integrar várias facilidades no equipamento só, e trazer essa IA... Isso faz um diferencial absurdo, né? Enorme. Exato, verdade. Cara, um argumento infalível de convencimento quando você precisa conversar com alguém da área da construção civil. O que é que você usa e diz, cara, esse argumento eu acho que a gente já falou vários aqui, Mas né? eu digo assim, que investir em tecnologia nunca é um retrocesso. Perfeito. Investir em tecnologia, ela traz valorização e posicionamento de marca da minha construtora. Então, quando a minha construtora ela tem uma visão tecnológica, segura, automatizada, eu consigo transmitir isso para o cliente. E aí, um cliente, na hora de pesquisar um condomínio, pesquisar um empreendimento, ele vai levar em consideração isso. Valoriza a marca, Valoriza né? muito. Então, assim, um argumento que eu digo é, cara, invista em tecnologia, invista em segurança, invista em segurança que traga conforto.
Uma experiência curiosa que você já tenha tido com algum cliente ou nessa área, voltada à construção civil, voltada a algum empreendimento, assim, que estava uma situação curiosa, uma coisa que aconteceu e que foi engraçada, né? Cara, uma vez eu tava visitando, quando eu era lá consultor de segurança, visitando uma obra, na época o cara, ele não queria investir em nada. Ele disse que a obra não precisava. Foi em que cidade? Em João Pessoa. Em João Pessoa? E ele não precisava. E aí eu visitei ele na sexta-feira. Não, cara, não precisa, que não precisa, porque investir em câmera, em barreira, em sensores, cara, mas você precisa proteger o almoxarifado, são áreas seguras, você precisa ter tecnologia para gerenciar teus funcionários. Não, pô, isso não precisa porque aqui todo mundo, o cara dorme aqui, entendeu? O cara, o pessoal fica na obra, ele toma conta, ele quer a segurança daqui. Tem os cachorros, não sei o que, beleza. Na segunda-feira esse cara me liga. Carlos, vem aqui na obra, por favor, tal. Mas não sei se foi boca de praga sua. Disse, cara, por que Pelo foi? menos não lhe acusou, né? Se foi você que veio aqui de noite. Mas... Cara, na época eu tava bem gordinho, os bichos pra pular esse muro não ia dar certo. Roubaram muitos itens do almoxarifado, cara. Inclusive uma geladeira. Uma geladeira? É. E aí o cara morava lá. O cara tava dormindo. Ele e os cachorros. E os cachorros não... Ou o cara conhecia os cachorros. E aí o cara disse, mas e aí, agora? Vale a pena investir em segurança? Aí ele disse, cara, eu quero essa solução em todas as minhas obras. Aí eu disse, tomara que ele não pense que fui eu que mandei para vender lá o serviço. Mas assim, uma solução, uma das, na verdade, é essa. É o cara que não acredita em que segurança eletrônica, proteção, pode evitar que ele tenha um prejuízo maior. Perfeito. A PCI, ela desenvolveu um projeto para gestão de obras, onde ela contempla o acesso do prestador de serviço, o acesso dos corretores e visitantes da obra, o fluxo dos servidores, né, dos prestadores de serviço dentro do ambiente obra. Então, dentro do ambiente obra, como tudo funciona, a hora que ele entra na obra, refeitório. Então, toda essa movimentação ela é controlada. Toda a parte de movimentação do almoxarifado, né? Então, quem entra, quem sai, fluxo de mercadorias, onde e como devem ser guardadas e protegidas itens diversos, né? Então, tem itens que precisam de uma cobertura maior e tem itens que não precisam de cobertura. Então, praticamente você tem almoxarifados dentro dos almoxarifados, com controles específicos. Então, a PCI ela tem um projeto bem interessante, que ele foi criado para a parte obra, né? Que ajuda bastante essa gestão. Então, ele funciona realmente como prevenção de perdas importante, né? Nessa parte de controle e gestão. Bem interessante. Depois a gente marca para eu te apresentar, esse projeto aí. Cara, qual seria Isso a gente já está falando, mas o maior erro num construtor em ignorar determinada tecnologia seria esse, né? Achar que o condomínio não vai precisar investir depois. E aí o próprio condomínio ter que rasgar gesso, passar tubulação, infraestrutura externa, que tira estética. Tem muitas vezes você vai para o condomínio, o cara bota tubulação, aí para baratear, acaba colocando, fica esteticamente, muda um pouco e o custo. Perfeito. Para os moradores. Não, perfeito. Cara, somos comerciais. A gente tá pela venda, né? Uhum. Mas pelo menos eu acredito, eu acho que você também, né? A gente bate muito bem nisso aí. Eu acho que não é venda por venda, né? Eu acho que toda operação comercial ela tem que ser ganha-ganha. Então, o cliente ele tem que ganhar e nós temos que ganhar. Todo mundo precisa ganhar na operação. Partindo desse princípio, a gente sabe que ninguém vai ser lesado, ninguém vai levar vantagem em cima de ninguém. Exato. Então, isso é o principal. A partir daí, é você trabalhar com a expertise que você tem, né? Roberto, se me permite, eu digo assim, vender uma vez é fácil. Continuar vendendo para o mesmo cliente é bem mais difícil. Perfeito. Essa situação que você fala do consultor é importantíssimo, porque às vezes eu participo de algumas reuniões onde eu apresento opiniões e que eu sei que aquela opinião que eu apresentei, aquilo vai acontecer. Não é boca de praga, né? Mas você sabe pela experiência que você tem, você sabe que aquilo vai acontecer. E você recebe de cara um não. Só que não é um não justificado, é não porque não. E você sabe que aquilo vai fazer
toda a diferença do mundo. E é interessante como às vezes o pessoal até me taxa de chato, me faz uma taxação de chato, né? Porque às vezes eu bato na mesma tecla em várias oportunidades diferentes, né? Então, Alberto, isso já foi pacificado, cara. Já foi definido que no início que a gente isso não vai ter. Aí eu digo às vezes, cara, tira aquilo ali, mas faça isso. Isso aí vai ser importante por conta disso. E é interessante quando cara, o cara nunca vai falar, né? Mas eu te disse, né? Mas você percebe que faz sentido para a pessoa, eles vão tendo feedbacks. Se fosse a mulher da pessoa, falaria, né? Mas eu lhe falei. E aí você percebe que as coisas vão acontecendo. E isso não fica em contra teu, muito pelo contrário, né? Aquela chatice que você tem, de repente ela começa a ser interpretada logo depois como cuidado, né? Eu acho que se a gente se preocupa, a gente cuida dos produtos dos nossos clientes, né, como se fossem nossos, isso é um ponto importantíssimo, né? Se o nosso cliente ele entende que a gente tem aquele cuidado com o produto dele como se fosse nosso, eu acho que isso faz toda a diferença, né? É empatia, né? Empatia, né? Então isso de qual o erro dele ignorar a tecnologia é normal, né? Eu digo assim, a função, quando o cara vai te contratar, quando você estiver falando com o seu cliente ele está na função de cliente. Perfeito. E você é a função de vendedor. Quando o teu cliente ele te nega, ele te cria uma objeção, ele está na função dele. Isso. Ele está ali porque ele às vezes não entende. Então, assim, cara, se hoje você for comprar algo que você não entende, você não conhece o mercado, e o vendedor tenta te persuadir na venda e tal, tu vai achar que ele está querendo te enrolar e tu não vai querer comprar. Tu acha, poxa, eu não preciso disso. Mas se ele tem a argumentação correta, perfeito, ele te mostra, então você pode quebrar teu argumento e comprar o que ele está indicando. Mas é justamente isso. O importante não é... O problema não está no ele dizer não. O importante está em que você consiga realmente se comunicar da forma correta com ele, para que ele entenda e tome uma decisão administrativa sabendo o peso daquele não que ele vai tomar. Porque ele pode sim dizer que não. Pode, é simples, né? Mas é importante que você explique o que o não vai, de repente, acarretar na frente para que ele tome esse não de forma decisiva. Vou dar um exemplo. Imagina que você entende, na sua visão, na sua expertise, que aquela porta ela precisa de um controle de acesso. Porque você sabe que ela é uma porta estratégica, ela está virada para uma área externa e é muito importante que ela tenha um controle de acesso. E o teu cliente diz que não. E você explica para ele que o não colocar um controle de acesso naquela porta, o que pode acarretar no futuro. E ele pode, sabendo dessa informação, continuar com o não dele. Exato. Mas que é um direito, né? Mas ele vai deixar a infraestrutura seca, toda pronta, para que no futuro próximo, se o condomínio, ou se ele mesmo decidir fazer aquele controle de acesso, está tudo pronto, né? Então ele não precisa comprar o equipamento, mas aquela porta, ela está pronta para receber um controle de acesso. Legal. Né? Se você pudesse criar uma tecnologia do zero, dizer assim, cara, existe uma necessidade aí, se eu pudesse criar uma tecnologia do zero, qual seria? Sei lá, se eu pudesse misturar um facial com uma câmera, o que seria assim, uma coisa? Já ocorreu, já passou pela tua cabeça? Já. O que eu poderia criar? Se eu fosse criaria um condomínio autônomo, tudo inteligência artificial, ChatGPT, com hoje, sem o uso de controle facial, mas que as câmeras fizessem o reconhecimento das pessoas, ela gerenciasse entrada, saída, tudo isso com dados. Então, onde eu não tivesse, nem colocasse a cara no equipamento. Pela forma de andar da pessoa. Pela forma de andar, comportar, por fisionomia. E eu acho que isso não está longe não, tá, gente? Não isso tá. Então, assim, tem o cara, eu vou entrar no meu condomínio, eu não precisar, a própria câmera já observa se eu estou acompanhado ou não, se a outra pessoa é permitida entrar no condomínio ou não. Se eu estou de bom humor, não. Se eu estou de bom humor. Se eu vou entrar no condomínio e eu estou acompanhado, ela não me permitir, ela me bloquear, e aí eu precisar fazer uma outra intervenção para poder abrir para aquela outra pessoa. E, então, assim, criar um cenário onde eu consiga interagir. E o próprio condomínio, ele vai se aperfeiçoando, entendeu? Ou eu tiver um morador, ou eu tiver um porteiro
que eu tenha um porteiro digital através de ChatGPT. Posso conversar com ele, pedir para interfonar para o morador, pedir para mandar uma mensagem, receber uma carta dos Correios e a carta já me enviar como uma ligação, como uma mensagem. Eu tenho essa interação tecnológica. Isso já tá aí, né? Isso já tá na cara. Isso já tá na cara. Mas eu queria ver isso funcionando. Assim, Isso sem um vai negócio... Cara, isso já tá aí. Isso já está aí. Né? Questão de pouquíssimo tempo. O rumo, né? A gente tá vendo... O trem, ele tá indo para esse caminho. Exato. Pode ser a próxima estação, a segunda, mas vai chegar lá. Não, mas é isso aí. Vai ser por aí mesmo. Aposta para os próximos 5 anos. Volta a focar. Condomínio autônomo com inteligência artificial. Também acredito nisso. Eu acredito que a inteligência artificial hoje, ela vai conseguir ser uma ferramenta que vai facilitar tanto a sua vida, pela capacidade de processamento e de velocidade de pensamento que ela tem, que ela consegue te fornecer. Porque eu já usei isso em tantas apresentações. Eu digo o seguinte, que a segurança e o conforto são inversamente proporcionais. Uhum. Quanto mais você aumenta a segurança, você diminui o conforto. Quanto mais você aumenta o conforto, você diminui a segurança. A IA, ela quebra isso, cara. Exato. A IA, ela quebra isso. Ela é a ponte, né? A IA, ela vai conseguir fazer um analítico de imagem que vai reconhecer o teu jeito de andar, vai saber quem é você. Ela vai ver tua fisionomia e vai ver se você está feliz ou não. Ela pode tomar atitudes que vão te deixar melhor, mais animado ou mais centrado, te prover de informações que você precisa naquele momento. Cara, ela quebra essa barreira do desconforto da segurança. Ela consegue elevar tudo. Então, ela vai te dar um conforto muito grande e uma segurança muito grande. Eu converso hoje, eu tenho reunião com o meu ChatGPT. Eu também. Eu converso com ele, tem ali a função não só de você mandar, porque, pessoa, a gente tem essa interação hoje, o brasileiro, ele não usa o ChatGPT, a inteligência artificial, como deveria. Perfeito. Ele usa como Google. Exatamente. E não é essa a intenção. De forma alguma. Ele é uma inteligência regenerativa, ela vai aprendendo. Então eu tenho reunião com eles sobre dados, sobre planilhas, sobre assertividade. Inclusive a gente tem hoje CEO que é ChatGPT, cara. Assim, fora do país. Então, empresas que utilizam o cara para tomada de decisões. Não com CEO exclusivo, porque eu acredito muito que ela não vai tomar o poder de decisão de um humano. Né? Até a questão de sentimentos, apesar que hoje já tem robôs que têm essa percepção, mas eu acredito que ela vai ser ali, de mão dadas. Ela vai ajudar você a tomar assertividade, rapidez. Quem utiliza a IA como ela deve ser utilizada, ele não se vê mais sem ela. Ele é uma ferramenta que antes você precisaria de meses para desenvolver alguma coisa que você consegue fazer em minutos. Exato. Eu cheguei a passar meses para desenvolver produtos, para ter ideia de produtos de aplicação, porque você tem outras coisas para fazer. Então, você determina no seu tempo da semana horários específicos onde você vai sacrificar para dizer, vou pensar em novos produtos, em desenvolver novas soluções. O ChatGPT, ele faz isso contigo enquanto você dirige um carro. Exato. É muito rápido, é tudo muito profissional. Justamente quanto mais profissional e mais direto você for com ele, ele te responde na mesma... Eu peço críticas, feedbacks. Parece que inclusive que você que limita ele, né? A sua limitação é a que limita ele. Você sente, parece que ele não está correndo quanto ele pode, mas ele está te acompanhando. E uma prática bem interessante que eu estou começando a fazer, e eu ainda não tinha usado, né? É bem recente, de semanas atrás. Eu estou começando a abrir a câmera do meu ChatGPT e fazer, porque eu carrego documentos nele que eu uso no dia a dia. Tem documentos que ele interpreta bem, tem outros que ele tem dificuldade de leitura, né? PDF, ele lê muito bem PDF. Uhum. Tem outros documentos que ele não lê tão bem. Então, eu estou abrindo a câmera dele e estou passando apresentações e tal que eu faço. Ele fica lendo a tela do meu computador e interagindo comigo. E ele faz críticas construtivas e análise das apresentações comerciais que eu faço. Então, hoje, quando você abre uma câmera do ChatGPT, ele interpreta tudo que está acontecendo ali. É muito interessante. Você já chegou a usar dessa forma? Não, ainda não. Então você tem a opção agora de abrir a câmera e ele entende o que ele está vendo ali. Que legal. Ele já entende o que está vendo. Então, quando você tiver documentos que você vou carregar nele, ele não consegue ler aqueles documentos. Você consegue passar o documento na câmera e ele vai fazer a interpretação. Boa. Na análise de imagem, ele consegue interpretar. Bem interessante.
Cara, vamos passar para o nosso último módulo, né? Estamos chegando aí no final, Carlos, aqui do nosso PCcast, né? Nesse último módulo, eu queria agradecer, cara, a sua participação, né? É sempre um prazer. Eu gosto muito de você, né? Você é um profissional realmente exemplar. Então, sempre que a gente senta para conversar, sempre é um papo rico, né? Uma conversa cheia de conteúdo. Você é uma pessoa do bem, transparece uma pessoa do bem. Então, normalmente eu não divido espaços com muitas pessoas, mas você é uma das pessoas que eu gosto bastante de conversar e de trocar experiência e trocar ideia, Carlos. Fique então agora nesse último módulo, deixar um espaço para que você possa falar, passar seus contatos aí, suas redes sociais, né, para que o nosso público ele possa conhecer mais o Carlos. O Carlos é um cara que, além de ser um executivo, né, da Intelbras, é um cara que consegue passar muito conhecimento na área comercial, né? Exato. Então, fica esse espaço aí para você fazer tuas considerações finais aí e passar os teus contatos. Alberto, é uma honra, de verdade, participar aqui. Você sabe que eu já comentei isso. Na vida, eu acho que a gente precisa, quando a gente entra em qualquer segmento, a gente precisa escolher pessoas certas nas quais a gente possa confiar, seguir e ter como mentor, né? Eu até já lhe falei isso, que por mais que a gente mora em cidades distantes, a gente acaba se falando bastante, seja de uma maneira informal, formal, tal, se ajudando. Eu tenho a tua trajetória dentro desse segmento de crescimento, de vitória, de aprendizado, e eu tento, de fato, ver você como um mentor. Eu acho que você é um cara que transparece hombridade, é um cara ético, que não cresceu à toa nesse mercado, não tem a confiança aí das maiores construtoras, não é à toa, de um segmento que é muito difícil de ter a confiança dos construtores. Muito exigente. Muito exigente. Então isso não caiu de paraquedas. E fico lisonjeado de você aí tá inaugurando, né, o podcast. Sei que vai vir muita gente aí gigante para esse mercado aqui, para Psei. Ela tá no mercado entregando solução. Eu acompanho bastante você. Fica aqui o meu agradecimento de verdade, de coração, que a gente possa estar junto, né, nesse mercado e crescer, evoluir. Eu acho que o mercado de segurança eletrônica, de condominial, da construção civil, ele é um mar aberto de crescimento. Acho que juntos a gente pode crescer aí. Pode contar comigo, como Carlos, como seu amigo, e com a Intelbras como sua parceira. Tamo junto, Carlos. Passa teus contatos, Carlos, tuas redes sociais, quase que o pessoal possa entrar em contato contigo. Você seguir aí no Instagram, é @ocarloscunha. Eu posto muito sobre tecnologia, muito sobre vida, né? Eu sou um cara amante aí de esportes. Falo muito sobre vendas, eu vivo em vendas desde os meus 7 anos de idade. Eu comecei a vender em planta em frente a cemitério. Então, assim, até hoje eu curto, dou muita dica. Espero aí que 1% aí possa ser válido. A gente vai deixar teus contatos também aí para... Queria te entregar um presente, tá? Uma lembrancinha só aqui da tua participação aqui no podcast. Tá? Obrigado. Alberto, que legal. Esse é um suportezinho de celular. E eu quero aproveitar também, eu não vim de mão vazia. Eu quero aproveitar por dar R$2 ou um presente misterioso. Eu vou do presente misterioso, acho que vai ser mais negócio. Um presente, isso aqui é em nome da Intelbras. Cara, isso aqui obrigado. É em nome do Alexandre, da R2. A gente em conjunto pensou em algo que foi diferenciado, que eleve a régua aí para os próximos participantes. Que legal. Mas que você possa gostar. Eu queria que você abrisse com carinho. Vou abrir sim. E você vê que tem uma mensagem também interessante. Na verdade, vão ser 2 presentes em um. 2 presentes em um, né? Quero que você... Vamos dar uma olhada aqui. Isso aí pra você fazer. Agenda, cara, muito legal. Muito top, cara.
E aí, fala em voz alta aí. Aqui, ó, convite especial para a imersão 360 da Intelbras. Temos o prazer de convidá-lo para uma experiência única, a imersão 360 da Intelbras. Trata-se de uma visita exclusiva à fábrica de nossa parceira Intelbras, onde poderá acompanhar de perto todas as etapas do processo produtivo, conhecer as mais avançadas tecnologias utilizadas e vivenciar um ambiente de inovação que impulsiona os nossos resultados. Esta será uma excelente oportunidade para fortalecer nossa parceria com base na transparência, confiança e colaboração. A sua presença tornará este momento enriquecedor e memorável. Cara, muito obrigado pelo convite. Então esse é um convite com passagem, com tudo pago para você conhecer. Não só conhecer, mas ter reuniões com todos os segmentos, tecnologia, engenharia de aplicação. Vai ser uma imersão que eu vou estar junto contigo. Eu acho que eu vou um dia antes, então, que é para ficar conversando com todo mundo. Você vai ter um momento ali, não vai ser só um dia não, tá? Aí a gente cria para você ter essa experiência. Você é um cara que eleva o nome da Intelbras e são parceiros com a PSEI, que faz total sentido conhecer, ter uma imersão dentro da fábrica. Conhecer todos os segmentos, comercial, financeiro, seja de criação de produtos, engenharia de aplicação, qualidade, pós-venda. No departamento lá de criação de produto, ali eu vou querer passar um tempinho ali. Então esse aí é um convite para um grande parceiro, para o Alberto, tá? Em nome da Intelbras, da R2, para você conhecer a Carlos, fábrica. obrigado aí pelo reconhecimento, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. E conte com a gente. Valeu. Vou chamar agora mais um patrocinador. Graças a Deus, né? Que mais venham. Que bom. Então, a participação de mais um patrocinador. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Sabe aquela tranquilidade de saber que se acontecer algum imprevisto no seu condomínio, você tem uma equipe pronta para resolver com responsabilidade e eficiência? Portaria, piscina, quadra, salão de festas, tudo limpinho e em perfeito funcionamento com tecnologia de ponta e gestão profissional. Há 37 anos, a NEDS constrói uma história de credibilidade, transparência e excelência na administração de condomínios em Maceió. Enquanto a gente cuida de tudo isso, você só se preocupa com o que realmente importa: viver bem e receber bem. Se você busca parceria com quem realmente entende do assunto, entre em contato conosco agora mesmo. E é isso, pessoal. Esse foi o PCcast, foi o nosso episódio aí de estreia, com uma pessoa realmente que faz a diferença. Sigam ele, né? Tem muito conteúdo aí a agregar. E é isso. Essa temporada inicia com 24 episódios, serão 6 meses de muito conteúdo, um episódio por semana, e trazendo aí tudo que há de novo e de implementação de tecnologia no mercado alagoano. Vamos focar bem no mercado da construção civil de Alagoas. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e nos sigam nas redes sociais. Um grande abraço e uma boa noite.